Você está no Mega Biker. Eu sou o Fábio e hoje vamos falar sobre peso e potência. Aqui no Brasil a potência da moto é medida em cavalos, CV, que aparentemente parece ser uma tradução de horsepower da medida inglesa, mas não tem relação. Existe uma diferença de valor entre HP e CV da ordem de 0,15 cavalos ou 0,85 HP. Enfim, todo veículo veloz, toda moto que consegue adquirir grandes velocidades tem grande potência. Mas nem toda moto com grande potência necessariamente é veloz, desenvolve grandes velocidades. Um exemplo, você pode ter uma moto de, sei lá, 180 quilos e 100 cavalos que atinge velocidades superiores a 250 km por hora. E você também pode ter uma moto de 100 cavalos e 250 quilos que não consegue alcançar os 200 km por hora, que não consegue alcançar os 190 km por hora. O aumento do peso interfere no desempenho, já que a potência é semelhante. Então você tem motos muito leves, por exemplo, motos esportivas e super esportivas, que conseguem desenvolver grandes velocidades. Tem até motores melhor preparados para isso. Elas usam motores de 4 cilindros de biela curta, porque eles alcançam giros, altos giros num espaço curto de tempo. Diferente de motos que tem grande potência em baixa rotação, que tem bielas longas, o curso do pistão é longo e não precisa ter 4 cilindros, pode ter 2. Um exemplo disso são as Harley Davidson, motores em V, ou algumas Triumph, motores twin de cilindros paralelos, que tem torques gigantescos em baixíssimos RPMs. Então se um dia você for trocar de moto e pretender pegar uma moto, por exemplo, sei lá, você tem uma moto de 250 cilindradas, eu vou listar na tela aqui uma relação de motos nacionais aí, peso e potência, relação de peso e potência entre eles. Quanto menor o número da relação peso-potência, maior vai ser o desempenho desse equipamento, dessa moto. Vamos comparar duas aqui para ter algumas noções. Se você pegar uma Twister 250 e uma Hornet 600, é uma diferença de 350 cilindradas entre as duas. Porém, uma tem 20 e poucos cavalos e a outra tem mais de 100 cavalos. O peso entre as duas também tem uma diferença considerável. Enquanto a Hornet pesa 215 quilos, se eu não me engano, a Twister pesa em torno de 150, 170, algo assim. E aí, se eu tiver aqui em cima de uma Twister 250 com um amigo meu do lado, com uma Hornet 600, ambos, por exemplo, na rodovia Washington Luiz, andando a 110 km por hora, que é a velocidade permitida, o limite de velocidade permitido. As duas motos, fica claro que as duas motos conseguem alcançar a velocidade de cruzeiro de 110 km por hora. Então qual é a real diferença entre as duas, falando de potência? Vamos lembrar que potência é o nome dado à transformação de combustível em velocidade, tá? A diferença entre elas é que a sobra de potência para ultrapassagens é melhor na Hornet. Ou ainda que a Hornet tem uma capacidade de manter a velocidade de cruzeiro constante maior do que a Twister. Já que a Twister, apesar do câmbio, apesar de ambas terem seu câmbio, a Twister numa subida ela vai esgotar o seu câmbio, numa subida forte vai esgotar o seu câmbio e vai variar mais a velocidade com relação à Hornet, que numa mesma subida pode variar menos o câmbio e conseguir manter a velocidade constante de 110 km por hora. Isso faz diferença na economia do combustível. A que giro você está trabalhando?
para andar naquela velocidade. Isso faz diferença na performance da moto. O quanto você tem do motor para torcer o cabo e subir de velocidade, conseguir uma ultrapassagem segura. Reparem nos vídeos que motovloggers, motofilmadores fazem com motos 4 cilindros. Toda vez que eles querem adquirir grande velocidade, eles descem marcha. Em alguns vídeos você vê pessoas descendo 2, 3, às vezes até 4 marchas e enrola o cabo. O que o cara tá fazendo ali? Ele tá buscando RPM, porque aqueles motores vão buscar torque e potência em altos giros, diferente de motores que menor número de cilindros e que oferecem maior torque e potência em baixos RPMs. Mas quando você for trocar de moto, o cara que da frente não tem espelho do lado esquerdo. Lindo, né? Quando você for trocar de moto e for procurar um modelo de moto, se você estiver procurando maior potência, você tem que atentar ao peso da sua moto, porque às vezes você trocar de uma 250 para uma 300 você não vai sentir grandes vantagens não. Vamos lembrar que as pessoas diferem muito pouco de uma moto de, por exemplo, de 20 cavalos para uma moto de 30 cavalos, tá? É pouco impressionante. Você tem que ter entre 7 e 15 cavalos de potência para ter uma sensibilidade mais perceptível, vamos dizer assim, na diferença entre duas motos de um mesmo peso. O cuidado que você tem que ter é de não pegar uma moto que tenha maior potência e também maior peso, porque aí a sua relação peso-potência vai ser semelhante. E o que você quer fazer, que é aumentar performance, talvez você não vai conseguir. É o exemplo que eu dei das Harley Davidson, motores em V de altíssima capacidade cúbica, mas que algumas não alcançam nem 190 km por hora. Então fica a dica aí, quando você for trocar de moto e estiver procurando mais performance, maior performance, faz essa conta aí, é só dividir o peso da moto pela potência oferecida pelo motor. Quanto menor for o resultado dessa conta, mais impressionante vai ser para você que vai estar pilotando. À nossa direita, os Jardins Suspensos da Babilônia, na temporada 2015. Beleza? Estamos conversado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, fica a par de tudo que passa aqui nesse capacete, ok? Sejam bem-vindos aqui, aliás, vocês são sempre bem-vindos. Até o próximo vídeo, rapaz. Falei.